Fala galera, salve, salve você, meu querido estudante de história. Forte abraço, sinta-se abraçado. Espero que esteja tudo bem com você, com os seus familiares também. E vamos partir agora para mais uma aula de história, né? História geral. Hoje a gente vai conversar um pouco, refletir um pouco sobre alguns pontos que eu considero importantes acerca da independência dos Estados Unidos da América, tá certo? Vem comigo. Olha só. Primeiramente, pessoal, eu queria refletir com vocês o seguinte: quando a gente vai estudar a independência dos Estados Unidos, eu, pelo menos quando era estudante, até pensava nisso. Eu já vi e ouvi alguns estudantes me interpelando sobre isso, dizendo assim: professor, por que nós temos que estudar a independência dos Estados Unidos? Eles estudam a nossa também? O que a gente tem que ver que aconteceu lá? Eles estudam o que acontece aqui no Brasil também? Bom, vou explicar. Primeiramente, pessoal, é preciso entender que nós estamos em um país que é um tanto quanto refratário, um tanto quanto secundário, dentro da lógica das maiores potências mundiais. Já estivemos até bem mais perto deles, do ponto de vista do PIB, né, da economia. Agora a gente está realmente mais para trás. Então, o que acontece no centro dos países capitalistas desenvolvidos são os países da Europa Ocidental, Estados Unidos da América, Japão. O que ocorre lá tem um peso devido ao poderio militar, econômico, geopolítico dessas nações. Hoje podemos incluir, obviamente, a China, muito embora não seja um país capitalista, mas temos aí a China como uma grande potência econômica, militar, não é? Do planeta, capaz de superar a economia norte-americana daqui a algumas décadas. Essas são as projeções. O que acontece no Brasil tem um peso menor. Além do mais, pessoal, é preciso entender que a independência dos Estados Unidos foi a primeira dentro do continente americano. Foi a primeira região a se tornar autônoma da Europa, tá certo? Foi a primeira nação independente do continente americano. Isso tem um peso, lógico. É preciso também lembrar que, mal ou bem, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, aceitando ou não, os Estados Unidos se constituiu na primeira república moderna. Já tinha tido algumas repúblicas lá no século XVI, né, XVII, lá na Itália, algumas cidades, Gênova, Veneza, se constituíam em repúblicas, cidades-estado, né, basicamente. Mas nação, né, soberana, do tamanho dos Estados Unidos, eu não vou chamar de democracia, não, porque eu entendo que democracia é uma palavra que abrange algumas coisas que os Estados Unidos não têm e que compreende algumas virtudes que os Estados Unidos também não possuem, tá? Eu poderia chamar de democracia liberal, mas aí eu teria que explicar o que é isso e qual é a diferença da democracia mais profunda que eu entendo. Eu não vou entrar nesse caminho agora, mas tem o seu peso, que eu quero ressaltar aqui, tem o seu peso. Que o que ocorreu nos Estados Unidos pelo centralismo geopolítico, econômico, militar que essa nação ocupa no mundo. E também pelo pioneirismo, né, de ter sido a primeira nação soberana, independente no continente americano. Tá certo? Beleza? Sabendo disso, vamos estudá-los um pouquinho. E aí, pessoal, eu vou aqui, deixe-me ver, fazer um compartilhamento aqui de tela. Pronto, já está acontecendo. E assim vocês visualizam o material que eu preparei. Agora, maximizando para ampliar nosso raio de visão. E assim a gente ter pano para manga, né? Para um debate a partir dos tópicos que aqui nós vamos visualizar. Tá certo? Vamos nessa? Pois bem. A colonização, ó. É preciso entender. Muita gente compara os Estados Unidos com o Brasil. Vamos fazer
uma reflexão aqui dentro do que é possível a gente fazer. São países de dimensões continentais, né? São países muito grandes. Estados Unidos, inclusive, acho que é a quarta maior nação do mundo, ou é a terceira? Não, é a quarta. Primeiro é a Rússia, depois a China, Canadá, vem Estados Unidos e vem o Brasil. Do ponto de vista territorial, tem uma semelhança, não é? Agora, do ponto de vista... são repúblicas presidencialistas, né, hoje em dia. Agora, do ponto de vista da formação colonial, não há um paralelo assim muito próximo, não, tá? Porque o sul das chamadas 13 colônias, eles chamavam de Nova Inglaterra, o que futuramente chegou a ser os Estados Unidos, o sul era muito parecido com um modelo de exploração que Portugal efetivou aqui no Brasil, é verdade. Então tinha a escravidão negra de origem africana, tinha o latifúndio, tinha monocultura, que lá foi algodão, foi milho, né, durante determinados períodos. Então era muito semelhante, sim. Agora, mais ao norte, com as colônias do norte, aí nada se assemelha. O que aconteceu por lá foi sugêneres, como a gente diz, foi único, foi uma coisa bem excepcional e muito diferente, que é o modelo que a gente chama de colonização de povoamento, onde inclusive houve certa liberdade política, certa liberdade econômica, diferentemente de uma certa rigidez que o pacto colonial, que a Espanha praticou com suas colônias, que Portugal praticou com sua colônia, impôs aqui para o Brasil e para outras partes, no caso da Espanha. Então, são coisas distintas, né? Que na hora da gente medir, avaliar, comparar Brasil com Estados Unidos, a gente tem que ter um conhecimento histórico, tem que saber dessas raízes, dessa formação colonial, para estabelecermos essas diferenças e podermos medir, né? Podermos, então, traçar um paralelo aí de uma forma mais equilibrada, justa, racional. Tá certo, gente? Então, até para nos conhecermos melhor, é bom ver o outro. É bom como é que foi nos Estados Unidos. É bom entender, ver, conhecer como as coisas ocorreram por lá e irmos comparando com o que ocorreu no Brasil e irmos entendendo melhor como foi a formação do povo brasileiro também, da nação brasileira também. Por isso que eu, ao analisar a independência dos Estados Unidos, eu faço esse resgate. A gente recua lá para o período da colonização. Tá aqui, ó. Contexto europeu do século XVII e XVIII são brigas de religião que estão ocorrendo na Europa, principalmente França e Inglaterra, tá certo? Tanto que os pioneiros ingleses que vêm para a América são os puritanos, perseguidos lá na Europa, lá na Inglaterra, tá? Então, isso é um fator importantíssimo. O puritano que vinha para a América, ele não estava muito afim de voltar, não. Isso faz toda a diferença. O português que vinha para o Brasil, sua ideia imediata era retornar, de preferência rico, contra ouro, metais preciosos, prata, não é? E um dia voltar aí com um carregamento de metais preciosos no navio de preferência. Então, assim, isso tem um impacto bastante distinto quando a gente pensa nos pioneiros que vêm para o Brasil, os que vêm para a América do Norte. A formação das colônias inglesas, a gente vai ver. Os motivos da migração, eu acabei de antecipar. A formação das 13 colônias. Está aqui, ó. O norte e o sul eram tão diferentes que, mais adiante, no século XIX, meados do século XIX, vai ter uma guerra, cara, entre o sul e o norte. Tamanho eram as diferenças entre eles. Que uma guerra de separação, de secessão, quase divide os Estados Unidos e quase foi responsável pela cisão do território norte-americano, coisa que não aconteceu porque o norte venceu, né? E conseguiu manter o sul anexado. Mas se o sul vence, a cisão, os Estados Unidos não eram, territorialmente falando pelo menos, o país que é hoje, tá certo? Então tá aqui, ó, algumas diferenças. As colônias do norte se dedicavam mais
a policultura e não monocultura. O Sul era mais monocultura. As colônias do Norte adotavam mão de obra livre e assalariada. As do Sul, não. Era mais a mão de obra escravizada, que vinha exatamente da África, igualzinho Portugal fazia com o Brasil. O Sul era muito mais parecido com o modelo que o Portugal adota e implementa no Brasil. O Norte, não. Totalmente diferente. O Norte tanto produzia para o mercado interno, inclusive vendendo seus produtos para o Sul, manufaturas, inclusive, como também exportava. Veja que havia uma certa liberdade comercial. Vai se formar, inclusive, um comércio triangular, que eles diziam, América, Caribe, África, Europa. Então, não há algo tão forte assim com relação ao Brasil. O desenvolvimento mercantil, empresarial e até industrial no Brasil foi muito mais modesto, né? Dadas as condições impostas pelo pacto colonial que Portugal determina lá na América do Norte, principalmente na porção mais ao norte, nas chamadas colônias do norte, nós temos essa peculiaridade, né? E predominava a pequena propriedade rural, enquanto que no sul não. Era o latifúndio, tal qual como no Brasil, tá? Então vejam as diferenças e semelhanças do modelo da formação, né, da gênese dos Estados Unidos da América com o nosso país. As possibilidades de paralelismo só são realmente factíveis quando você vai lá para as origens, você conhece essa história, você entende todos esses meandros, e aí sim é possível fazer uma comparação e entender algumas semelhanças que tinham, como eu estou mencionando aqui, e algumas diferenças cruciais que ocorreram nessa formação, conforme também estou debatendo aqui com vocês, tá certo? Bom, então as primeiras expedições inglesas chegam lá na América do Norte entre 1584 e 1587. Foi antes ou depois dos portugueses chegarem aqui? Bem depois, né? A primeira expedição portuguesa chega em 1500, em abril, né? Cabral, Caminha. Depois vem as expedições guarda-costas, depois as expedições exploradoras, depois com Martim Afonso de Souza, em 1534, a colonização em si. Décadas depois é que os ingleses vão para a América do Norte, né? Sendo que o início da colonização mesmo, só em 1607, ó. Primeira colônia foi a Virgínia, em alusão, em homenagem à Rainha Elizabeth, a chamada Rainha Virgem, né? Então veja que eles chegam em 1584 até 1587, as primeiras expedições, e só 2 décadas depois é que começam a colonizar. No Brasil foi uma coisa semelhante, no sentido de que chegam em 1500, mas só 3 décadas depois é que a colonização efetivamente começa a ocorrer. Os puritanos que chegam no Mayflower, os primeiros colonizadores britânicos fugiam das perseguições religiosas e da marginalização urbana decorrente do êxodo rural da Inglaterra. A Inglaterra, num processo de revolução industrial, vai cercar os campos, não é? Muita gente, muitos pequenos poceiros, agricultores, vão vir para a América em busca de uma terra, de uma vida nova, de uma possibilidade de mudança, né? Levando em consideração que muitos reis na Inglaterra ou eram católicos ou anglicanos e, obviamente, perseguiam os puritanos, que eram protestantes, mas pelo nome puritanos se achavam mais puros, mais certos, mais santos do que os outros e acabavam com isso sendo perseguidos, né? De modo que o colono inglês, ele vinha para a América, não queria voltar. Toda a riqueza que ele gerava, tudo que ele produzia e conquistava, ficava na América. O português que vinha para o Brasil é o contrário. Tudo que ele conquistava, produzia, edificava, toda a riqueza vai ser remetida para a metrópole, para Portugal, para Lisboa. O mesmo ocorrendo com as colônias espanholas.
Na América do Norte, não, principalmente na porção norte, nas colônias do norte. Nas colônias do sul, a gente já viu que havia bastante semelhança. Terceiro item aqui, ó. As famílias protestantes chegaram à América do navio Mayflower em 1620, buscavam liberdade de culto e prosperidade no novo território. A ética calvinista, o zelo moral, a valorização do trabalho, a poupança e a busca do lucro. Porque, pessoal, inclusive, como eles eram protestantes, calvinistas, então eles tinham uma ideia sobre a obtenção de riqueza muito diferente dos católicos. A gente sabe que Portugal era um país católico. A colonização do Brasil é uma colonização católica, do ponto de vista religioso. A colonização dos Estados Unidos, não. Protestante. Tem diferença muito grande. O católico via o enriquecimento como algo, inclusive, pecaminoso. Olhar os bens, ambicionar, querer, cobiçar, ambicionar. Isso era visto como pecado. Para o religioso protestante, não. Ao contrário, sinal das bênçãos divinas. Quanto mais você enriquecer, quanto mais você trabalhar, juntar, acumular, prosperar, lucrar, maior são os sinais de Deus na sua vida. A mentalidade, a diferença na percepção é brutal. Isso vai repercutir nas finanças, na economia? Claro, óbvio, sem dúvida. A ética calvinista conjugava zelo moral, valorização do trabalho, poupança e a busca pelo lucro, conforme disse. Fundação do núcleo Plymouth, em Massachusetts. Tudo isso no século XVII. Veja uma gravura de típicos colonos ingleses na América do Norte no século XVII. Vida modesta, vestimentas, criação de animais, produção de manufaturas, né? Isso no norte. Mão de obra livre, assalariada, pequenas propriedades. E no sul? No sul era mão de obra escravizada de origem africana, latifúndios, monocultura. A produção era voltada para o mercado exterior, igual no Brasil. Você vê o açúcar produzido no Brasil, no Nordeste açucareiro. Para onde ia? Europa, Ásia. Não ficava aqui. Aliás, ninguém aqui tinha dinheiro para consumir isso. Lá nos Estados Unidos, principalmente ao norte, sim. A riqueza produzida por lá ficava. E era exportada também. Mas os lucros não eram enviados para Londres, para a metrópole. Havia certa liberdade comercial, coisa que Portugal jamais chegou a adotar em tal magnitude com o Brasil. As 13 colônias, que daqui a pouco a gente visualiza no mapa. Formação das 13 colônias na costa atlântica, as colônias do norte, pequenas propriedades, lavoura de subsistência, milho, cevada, centeio, predomínio de mão de obra assalariada, servos temporários, disponibilidade de matérias-primas, desenvolvimento de manufaturas. Já as do centro e as do sul, as do centro predominavam mais o modelo do norte, mas as do sul não, conforme a gente já viu. Quais são as do sul? A partir principalmente aqui da Virgínia, Maryland, Delaware, para baixo, envolvendo Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia. Essas do Norte, a partir da Pensilvânia, Nova York, né? New Hampshire, Massachusetts, Connecticut e por aí vai, tinham o modelo de povoamento. As do Sul, um modelo de exploração. E a oeste? E para lá, dessa linha vermelha que a gente está vendo, não pertencia à Inglaterra, pertencia à França. Eram terras que pertenciam à França, eram terras indígenas, não é? Outras pertenciam, inclusive, à Rússia, pertencia à Espanha, é o caso da Flórida, aqui no sul. Mas aí é um outro assunto, porque trata-se da marcha para o oeste, a expansão dos Estados Unidos. Então, como os Estados Unidos chegam até a costa do Pacífico, ampliando seu território original em mais de 30 vezes. Se bem que
quando os Estados Unidos se tornam independentes, vai chegar assim a um território um pouco maior, conforme veremos, já já até as margens dos Montes Apalaches, né? Conforme ainda veremos nessa aula de hoje. Por isso, vamos apressar um pouquinho aqui o passo para que dê tempo a gente visualizar isso. Olha o comércio triangular que eu já me referi na aula de hoje. América do Norte, Caribe. América do Norte, África. América do Norte, Europa. Tá vendo? Do Caribe vinha o melaço. Da África vinha os escravizados, a mão de obra, principalmente para o sul. Para a Europa, manufaturas. Nada disso, nada semelhante a isso, nada parecido com isso, com essa pujança desse comércio, com essa liberdade. Nada semelhante ocorreu aqui no Brasil. Isso nos dá uma dimensão que o desenvolvimento da América do Norte no plano comercial, econômico, financeiro, foi muito mais acelerado e intenso, não é? Foi muito mais pujante e vigoroso do que o ocorrido aqui no Brasil. Não tem como comparar. Dada essas circunstâncias. Motivos que levaram à independência. O desenvolvimento econômico, muito forte, muito acelerado, muito grande, uma burguesia interessada em não mais se submeter a arbítrios monárquicos, não é? As limitações que o rei impunha para o crescimento econômico, de certa forma, havia também alguns entraves, né? A burguesia nunca está satisfeita. A burguesia sempre quer mais. A burguesia nunca acha demais obter poder. A Guerra dos 7 Anos, envolvendo França, envolvendo Inglaterra e envolvendo os norte-americanos, e também as ideias iluministas. Tudo isso junto, né, formou um caldo que acabou repercutindo para a eclosão de um movimento separatista. Por um lado, as ideias de Rousseau, Montesquieu, Diderot, Voltaire, D'Alembert, o enciclopedismo e assim por diante. Do outro, com a Guerra dos 7 Anos, os norte-americanos ajudaram os ingleses a vencer os franceses pela posse do Canadá, mas na hora de explorar as terras, os ingleses disseram: não, vocês colonos, vocês norte-americanos, vocês colonos aí não vão poder explorar as terras com a gente. Os ingleses instituíram um monopólio que só empresas, pessoas ligadas à coroa, com autorização da coroa, poderiam explorar as novas terras conquistadas. Isso insatisfez de forma brutal a burguesia local, a burguesia norte-americana, que ambicionava ganhar dinheiro com o Canadá explorando as terras, foi tolhida, né? Foi impedida desse seu desejo, dessa sua vontade. E aí também, munidas de capital, provando um certo gostinho de liberdade que elas tinham, comercial até certo ponto político, exigem mudanças do rei. É o Congresso da Filadélfia, o primeiro congresso em 1775 ou 1774, não foram atendidas pelo rei. Essas mudanças não foram sequer agraciadas, sequer discutidas. E diante da intransigência da monarquia inglesa em debater, em flexibilizar, né? Tudo isso acabou eclodindo um movimento independentista, um movimento separatista, que é o primeiro da América. Tá? Então vamos aqui, ó. Entre 1756 e 1763 ocorre a Guerra dos 7 Anos. Dura 7 anos mesmo, né? E coloca aí um embate frente a frente, França e Inglaterra, com a ajuda dos Estados Unidos, para os ingleses, lógico. Vencendo os franceses, os ingleses vão querer explorar o Canadá sozinhos, sem a ajuda dos colonos. Como eu disse, causando grande insatisfação na burguesia
vou chamar de norte-americana, tá certo? Aí, a implementação das leis intoleráveis, lei do açúcar, lei do selo, lei do chá. Essas leis impuseram tributos altíssimos em toda a documentação que circulasse de forma oficial na colônia, num dos produtos mais comercializados pelos colonos, que era o açúcar, um dos produtos também essenciais, que era o chá, o estabelecimento de leis, a lei do aquartelamento, que dizia que os colonos teriam que custear todas as despesas com as tropas inglesas lá, tanto de alojamento quanto de salários. Sabe, a Inglaterra, passando por dificuldades financeiras, ela quis meio que extorquir a sua colônia, meio que tirar o seu prejuízo, aumentando os tributos na colônia. Os Estados Unidos não aceitaram mais. Não queriam mais isso. Não toleraram mais isso. Só que as primeiras reivindicações eram reivindicações para Inglaterra flexibilizar, mudar, revogar essas leis. Não havendo respaldo, não havendo diálogo, é que eles partem, então, para a insurgência deliberada, né, para a independência mesmo. Teve um episódio interessantíssimo, narrado em todos os livros de história que tratam do assunto, que é o famoso Massacre de Boston, em 1870, quando colonos, revoltados com a lei do chá, pegam um carregamento inteiro desse produto, valioso, certo? E jogam no mar, em protesto contra a intransigência, vestidos de índios, certo? Fantasiados, né, de índios, em protesto contra o rei da Inglaterra, que se negava a debater o assunto, flexibilizar essas leis, ou mesmo revogá-las. E daí surge o primeiro congresso da Filadélfia, como eu disse, em 1774, estava na dúvida se era 1775 ou 74. No segundo congresso, aí vem a Declaração de Independência, a partir do ícone fazendeiro, né, latifundiário George Washington, que se tornará, inclusive, o primeiro presidente, né? Tendo também o Thomas Jefferson ali com ele, grande mentor na elaboração da independência em 4 de julho de 1776. É lógico que a Inglaterra não aceita. É óbvio, vai haver uma guerra que se estende, inclusive, até 1781, quando então a Inglaterra vai aceitar a derrota e, digamos assim, aceitar, né, a jovem nação como soberana, como independente. Aqui eu trago para vocês uma menção de um filme interessantíssimo que narra esses acontecimentos. É um filme chamado O Patriota, lançado em 2002 ou 2003, tendo aí como ator principal Mel Gibson. Ele vive um rico comerciante que decide ficar à parte das lutas de independência, mas depois seu filho se engaja no exército patriótico e ele também se vê envolvido aí no conflito, passa a lutar ao lado dos colonos contra os ingleses na Guerra de Independência norte-americana. Trago também aqui algumas menções. Em 1783, a Inglaterra reconhece publicamente, internacionalmente falando, a independência dos Estados Unidos. E temos também a Constituição deles, de 1787, que é a mesma até hoje. Claro, com as devidas atualizações que o tempo fez necessário. Mas eu trago aqui algumas nuances dela para nossa reflexão. Instituiu uma República Federativa, o Brasil vai copiar isso em 1889, no golpe que proclamou a República aqui. Divisão dos poderes legislativo, executivo, judiciário, totalmente inspirado nas teses de Montesquieu, no iluminismo, né? Direito à liberdade, isso é um preceito burguês, né? Porque não valia a liberdade para os negros, tá? A libertação dos escravos só vem 100 anos depois, quase 100 anos depois. Igualdade jurídica só vale para a burguesia também, né? Hipocrisia pura. Proteção à propriedade privada, desde que fosse do burguês, porque as terras indígenas não foram respeitadas.
Tá vendo que eu me recuso a falar em democracia, né? Agora acho que você está percebendo um pouquinho do sentido da minha fala lá no início. Voto censitário, que é o voto por critério de renda. O Brasil também copiou isso, lógico, né? Índios, negros e mulheres sem direitos constitucionais, para variar, tá? E aí, esses direitos só viriam décadas e décadas depois. Bom, pessoal, era isso que eu queria debater com vocês. Foi ótimo esse bate-papo, não é? E isso depende muito agora de um aprofundamento que vocês podem ter com as leituras e resolução de questões. Valeu, gente. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Forte abraço. Tchau. Tamo junto, viu?